A TV Câmara, dentro da programação especial Carnaval 2013 e em apoio à campanha AIDS Sem Máscaras, Só com Camisinha, apresenta agora entrevista com a psicóloga do SAIS, Cláudia de Oliveira Rodrigues. A aceitação da pessoa em vir procurar o serviço, né? Procurar fazer o exame, né? É uma questão muito delicada, né? O que nós observamos aqui no serviço? Muitas vezes as pessoas vêm, né, à procura do exame que é oferecido de maneira gratuita pela rede, né? Qualquer pessoa pode fazer esse exame, independente de se expor a uma situação de risco ou não, né? Vem aqui, ela tem acesso a esse exame, ele não precisa de um preparo, né, para ser feito. A pessoa simplesmente vem aqui com a sua identidade, pega o pedido do exame, vai no laboratório e esse exame é feito. Bom, com relação à aceitação, assim, ó, o que nós observamos aqui no serviço? A pessoa vem movida por uma situação de risco que ela se expôs, né? Um envolvimento sem proteção, né? Nenhum tipo de proteção. Então, movido pela aquele medo, aquela insegurança, né? Aquela desproteção total com relação à sua saúde, não só à sua sexualidade, né? Então, a pessoa vem ao serviço, né? Pega o teste, vai no laboratório, faz. Só que o que às vezes acontece assim, ó, essa pessoa não vem buscar o diagnóstico. Na hora ela vem no serviço movida por um medo, por uma insegurança de um ato impensado, né? E aí após, que é o momento mais difícil, que eu como psicóloga do serviço posso dizer, é o momento da devolução deste resultado, desse teste. Então muitas vezes assim, ó, na hora de enfrentar o resultado, né, que pode ser positivo ou negativo, a pessoa não aparece mais no serviço, né? Então é uma das maiores dificuldades que nós temos aqui no serviço. O conselho que eu gostaria de dar com relação assim, ó, a vir buscar o resultado, não deixar que esse resultado fique no anonimato, né? E que as pessoas pensem melhor, venham aqui no serviço, é feita uma orientação tanto por mim, que sou psicóloga, quanto pela assistente social e pelos médicos do serviço, com relação ao uso da camisinha, né? Como se prevenir, né? Como se cuidar e que as pessoas não deixem a sua vida, a sua saúde no anonimato, né? Esse é um conselho assim, ó, é fundamental que eu dou para qualquer pessoa que possa já ter pensado em procurar a nossa ajuda, o nosso serviço, principalmente tendo uma relação desprotegida. Bom, normalmente assim, ó, como é que se procede, né? Quando temos um resultado positivo, e o paciente vem buscá-lo, né? Que este exame só é devolvido para o próprio paciente mediante a apresentação do seu documento de identidade ou qualquer documento que tenha a foto do paciente, tá? Então, como é que é feito, né, esse resultado positivo? Normalmente nós costumamos marcar uma consulta na mesma hora com o médico ou com a doutora do serviço, né, a doutora Terezinha ou o doutor Geisman, né? Então o paciente vem, ele já é acolhido, né? Até muitas vezes assim, ó, eu faço um pré-acolhimento, né, numa sala separada, bem como eu já havia colocado no início, eu converso com a pessoa como se fosse uma prévia desta consulta, né? Para depois eu passar ou para a doutora ou para o doutor, né? Investigo assim, ó, quanto tempo que a pessoa está desconfiada que possa estar com vírus ou não, o motivo pelo qual ela veio buscar a fazer o exame, buscar o atendimento do serviço, né?
se expôs a uma situação de risco, que tipo de situação que foi, né, que foi esse acidente, porque já aconteceram casos assim, ó, de acidentes de trabalho, né, principalmente de pessoas assim, ó, que trabalham em clínicas de enfermagem ou hospitais, né, que a gente chama assim, ó, os acidentes de trabalho. Tá? Então a gente faz, eu costumo fazer uma prévia antes de encaminhar para consulta com a doutora ou com o doutor. Bom, então assim, ó, falando de um diagnóstico positivo, né, da devolução, após essa acolhida e a consulta com o médico, nós, num primeiro momento, assim, ó, o que a gente costuma observar? Como o paciente está, né, se mostrando, né, até porque é uma situação difícil, né, no primeiro momento, assim, ó, a maioria dos pacientes costumam negar o seu diagnóstico, né, e até existe um comportamento bem significativo, assim, ó, mediante a consulta e esse pré-acolhimento que é feito por mim, que eles costumam solicitar assim, ó, mas eu posso fazer um outro exame, até para confirmar, não posso? Existe este questionamento por parte da pessoa, né? Então, o que a gente observa num primeiro momento, assim, ó, que o mecanismo de defesa mais usado pelas pessoas num diagnóstico positivo é a negação, né? Então, eles negam o diagnóstico como se negando até o próprio risco, né, que ele se colocou, mesmo tendo uma situação sem, uma relação sem proteção, né? Então, naquela hora, assim, ó, existe toda uma confusão, até posso dizer assim, ó, uma confusão mental muito grande, vários sentimentos, várias sensações vividas por esse paciente, né? Então, assim, ó, na consulta, tanto o doutor quanto a doutora, assim, ó, eles atendem, né? É dada a medicação, né? E conforme eu disse, assim, ó, a necessidade de repetir o exame conforme a avaliação do doutor e da doutora, né? E podendo, dependendo do estado emocional dessa pessoa, né, ele pode ser encaminhado para um acompanhamento comigo, que é feito aqui no serviço. No momento que tu te expõe numa situação de risco, tu perde a tua autoestima, né? E quando tu aceita o teu diagnóstico, tu também tem que fortalecer a tua autoestima também, no sentido assim, ó, que tu não vai morrer, né? Não é um diagnóstico de morte. Isso. Pode seguir já, né? Tá bom. Então, assim, ó, não é um diagnóstico de morte, até porque, assim, ó, existe o tratamento, né? Os coquetéis que oferecem uma sobrevida para os pacientes, né? Inclusive, nós temos aqui no serviço pacientes que são portadores do vírus há mais de 20 anos, né? E eles têm, existem limitações em suas vidas, cuidados, né? No momento que eu sei do meu diagnóstico, eu tenho que absorver o quê? Que eu vou ter a partir de então algumas limitações para mim, alguns cuidados, né? O que cada pessoa, independente de ter o vírus ou não, também tem que ter com a sua saúde, né? Com a sua autoestima, com o seu bem-estar, né? Então, assim, ó, não é um diagnóstico de morte, não, de maneira nenhuma, né? Mas nós temos que viver e aceitar algumas limitações que nos são impostas neste momento, né? Nos cuidar mais, respeitar o próximo, né? E assim, ó, trabalhar mais a nossa autoestima, né? Nos cuidar melhor, né? Porque, afinal de contas, foi por uma situação de risco, por um descuido meu,
por uma falta de amor, de cuidado ao meu como se diz assim, a minha pessoa, que eu me expus ao vírus, né? É que ainda nós temos assim, uma percepção errônea por parte das pessoas que acham que comigo não vai acontecer, né? E toda e qualquer pessoa está vulnerável ao vírus HIV. Toda e qualquer pessoa, independente de idade, independente de raça, sexo, condição social, o que for. AIDS sem máscaras, só com camisinha. Uma campanha realizada pelo SAIS, Secretaria de Saúde, Prefeitura de Bagé, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara de Bagé.